Oi, pessoal, tudo bem? Como tem passado? Vamos para a nossa aula de matrizes? Então vamos lá, o que são as matrizes? Matrizes, na verdade, dá a ideia para nós de tabela. Toda vez que a gente pensar em uma tabela, então a gente está pensando numa matriz. No nosso dia a dia, a gente vê muito matriz através das tabelas e das planilhas eletrônicas. Trouxe um exemplo para vocês, olha aqui. A construção de uma tabela onde são apresentados os resultados do aproveitamento escolar de 4 turmas diferentes pode ser apresentada em uma tabela com as respectivas disciplinas e o aproveitamento de cada turma por disciplina como esquema a seguir. Então, observem a turma A, B, C e D das disciplinas de matemática, português, história e geografia. Olhando assim, a gente fala, é uma tabela, mas, no entanto, a gente pode representá-la através de uma matriz. Então, na verdade, a gente chama de matriz, né? M por N, uma tabela que possui M linhas e N colunas. Essas matrizes sempre vão ser representadas por letras maiúsculas, A, B, C, a letra que vocês quiserem. E os elementos das matrizes, ou seja, os números que estão na matriz, eles podem ser chamados tanto de elementos ou termos, e eles vão ser representados por letras minúsculas, a depender da posição que eles estão, tanto com relação à linha, quanto com relação à coluna. Então, genericamente, olha aqui como seria uma matriz. Então, a gente tem aqui o nome dela, então no nosso caso é uma matriz A. Ela é uma matriz cujos elementos são definidos por A e J, onde o I representa a linha e o J representa a coluna. A gente fala que a nossa matriz tem M linhas por N colunas. Então, por exemplo, o meu primeiro elemento seria o A11. A é o nome do elemento, 1, os índices, então é a primeira linha e primeira coluna. O próximo elemento seria o A12, ou seja, o elemento A que está na linha 1, coluna 2. Se a gente seguir, A13, ou seja, o elemento A que está na linha 1, coluna 3. E assim sucessivamente. Trouxe alguns exemplos para vocês de matrizes. Então, a primeira matriz, ela é da ordem 2 por 4. O que significa a ordem 2 por 4? Que ela possui 2 linhas e 4 colunas. A minha segunda matriz, ela é da ordem 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. E a última matriz, ela é da ordem 4 por 2. Então, ela possui 4 linhas por 2 colunas. Como vocês podem observar, as matrizes podem vir entre parênteses, entre colchetes ou entre barra dupla, tá? Qualquer dessas informações aí é assim. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as matrizes especiais. A gente tem vários tipos de matrizes, tá bom? E algumas, elas são especiais, então elas recebem alguns nomes diferentes. As duas primeiras são chamadas de matriz linha e matriz coluna. Por que elas recebem esse nome? A matriz linha, porque é formada por uma única linha. Então, trouxe aqui para vocês, ó, tá vendo? Ela é uma matriz que contém uma linha e 4 colunas, com os elementos 2, 4, 0, menos 3. E a matriz coluna? A matriz coluna também é especial porque ela contém uma única coluna. Observa só, então ela é uma matriz que possui 3 linhas e uma única coluna, com os elementos 1, menos 4 e 3. Tudo bem? Nós temos também a matriz nula. A matriz nula é aquela onde todos os elementos são iguais a zero. Se vocês observarem, então, eu trouxe uma matriz para vocês que possui 2 linhas e 3 colunas e todos os elementos são zero. A matriz nula, ela pode ser chamada da letra que vocês quiserem maiúscula, ou então ela pode ser representada pelo próprio zero. Então, se vocês virem, ao invés de ver aqui matriz Z, 2 por 3, tal, que a matriz Z é uma matriz nula, vocês podem encontrar esse símbolo aqui, ó, 0, 2 por 3. O que isso significa? Isso significa que é uma matriz nula, cuja ordem dela é 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. A gente também tem a matriz quadrada. A matriz quadrada é aquela que possui a mesma quantidade de linhas e de colunas. Ela sempre vai ficar bem parecida com um quadrado, tá? Então, nesse tipo de matriz, ao invés de você falar, por exemplo, nessa matriz a ordem dela é 3 por 3. A ordem de tal matriz é 4 por 4, 5 por 5. Ao invés de vocês falarem desse jeito, você já fala a matriz quadrada A de ordem 3, a gente já subentende que ela vai ter 3 linhas e 3 colunas, tá? A partir do momento que você fala que ela é uma matriz quadrada de ordem 3, eu sei que o número de colunas e linhas são iguais, então ela tem que ter 3 linhas e 3 colunas. As
matrizes quadradas, elas possuem elementos que formam as diagonais. Então, ela possui sempre duas diagonais. Uma é a diagonal principal, a outra é a diagonal secundária. Como que eu sei qual que é qual? Olha aqui, a diagonal principal é essa que vai da esquerda para a direita. Se você observar os elementos dela, todos eles, estão vendo? A1, A2, A3. O que está acontecendo com os índices deles? 1, 2, 3. Os índices são sempre iguais. Agora, observa a diagonal secundária. Na diagonal secundária, eles não são iguais, tá? Eles são diferentes. No caso aqui, A3, A2, A1, Se você somar todos eles, o I mais J, 3 mais 1, 4, 2 mais 2, 4, 1 mais 3, 4, é igual ao quê? Ao número N mais 1. O que é N mesmo? O número de linhas, o número de colunas mais uma unidade. A matriz triangular. A matriz triangular é um caso especial da matriz quadrada. Ela é uma matriz quadrada que possui alguns elementos iguais a zero. Quais elementos iguais a zero? Aqueles que estão acima ou abaixo da diagonal principal. Pode ser qualquer um dos dois, tá? Ou acima ou abaixo. Não pode ser os dois, só um dos dois. Então, aqui a gente tem uma matriz triangular, observa. Aqui, se vocês observarem, ó, os zeros, eles formam um triângulo. Essa daqui a gente fala que é uma matriz triangular superior. Por quê? Porque os zeros estão acima. Agora, olha essa. Essa próxima é uma matriz triangular inferior, porque os zeros estão abaixo da nossa diagonal principal. Tá bom? Agora, a matriz de identidade. A matriz de identidade também é um caso especial da matriz quadrada. Ela é uma matriz que possui vários elementos iguais a zero. Quais não são iguais a zero? A diagonal principal. Então, a diagonal principal são os únicos elementos, aqueles que compõem a diagonal principal, são os únicos que não são iguais a zero. Todos os outros são, tá? E a matriz de identidade? Ela também é um caso especial de matriz quadrada. A matriz de identidade ela é um caso mais especial ainda. Por quê? Porque todos os elementos delas são iguais a zero, menos a diagonal principal, que os elementos são iguais a 1. É através dessa matriz de identidade que a gente consegue calcular as matrizes inversas, tá? No caso, a ordem dela também... ela recebe o nome de I. Na maioria das vezes é I, tá? Porque se você colocar tipo I2, I3, você já sabe que é a matriz de identidade de ordem 2 ou a matriz de identidade de ordem 3, tá bom? Então, observa, ó, diagonal principal igual a 1, todos os outros elementos 0. Diagonal principal igual a 1, todos os outros iguais a 0. Agora nós vamos falar sobre a matriz oposta. O que é a matriz oposta? Oposto, já pensa na matemática comum, na aritmética mesmo. Se a gente tem um número, o oposto é aquele número de sinal trocado. Por exemplo, o número 5, o oposto dele é o menos 5. A matriz é a mesma coisa. Então, se eu tenho uma matriz a matriz oposta, que vai ser representada por menos A, é a mesma matriz com todos os sinais trocados. Então, se um número na matriz A é positivo, na minha matriz oposta ele fica negativo. Se eu tenho um número na minha matriz A que ele é negativo, na minha matriz oposta ele fica positivo. Então, ele troca o sinal, tá? E a matriz transposta. O que é a matriz transposta? A matriz transposta, ela é representada por esse símbolo aqui, ó, um T no expoente, tá? Então, ela é A tipo elevado a T. E ela faz uma troca de linhas por colunas. Então, a linha da minha matriz A vira coluna da transposta, qualquer linha vira coluna da transposta. Então, olha aqui o exemplo. Eu tenho uma matriz A de ordem 2 por 3, porque ela possui duas linhas e 3 colunas. E a matriz transposta, que vai ser o contrário, a ordem dela, então, vai ser 3 por 2. Ela tem que ter 3 linhas e 2 colunas. Observa aqui, ó, a minha primeira linha, formada pelos elementos 5, 3 e 4, na transposta vai ser a primeira coluna, 5, 3 e 4. A minha segunda linha, cujos elementos eram 1, 0, 2, na transposta vai ser a minha segunda coluna, 1, 0, 2. Tudo bem? Agora nós vamos falar sobre as igualdades de matrizes. Quando que duas matrizes são iguais? Primeira coisa, elas têm que ser do mesmo tipo, né? Ou seja, com a mesma ordem, 3 por 3, 2 por 2, 2 por 4. A ordem da matriz A tem que ser igual à ordem da matriz B para elas poderem ser iguais. E aí, o que a gente pode falar? Elas só são iguais quando um elemento da matriz A tem que ser idêntico ao elemento da matriz B. Então, observa aqui, ó.
Se minha matriz A tiver os elementos 1, 2, 3, 4, e a minha matriz B tiver os elementos A, B, C, D, quais são os valores para A, B, C, D, de tal forma que A seja igual a B? Para A ser igual a B, então meu elemento A tem que ser o 1, meu elemento B tem que ser o 2, meu elemento C tem que ser o 3, meu elemento D tem que ser o 4. Olha outro exemplo. Se eu falo que essa primeira matriz, x, 3, 5, 2y, é igual à minha segunda matriz, 6, 3, 5 e 8. Se elas são iguais, cada elemento em cada posição tem que ser igual. Ou seja, o meu x tem que ser igual ao 6, o 3 igual a 3, 5 igual a 5 e o 2y tem que ser igual a 8. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as operações entre as matrizes. Assim como na aritmética que a gente pode somar, subtrair, multiplicar, tudo a gente faz com números, a gente faz com matrizes também, tá bom? Então a primeira operação que a gente aprende é a adição. Adição de matrizes, vamos lá? Adição, você já sabe o que é. O que significa o nome adição? Adição é uma soma, então nós vamos somar as matrizes. Então, olha lá, deve-se somar todos os elementos correspondentes de uma matriz com a outra matriz, ou seja, linha com linha, coluna com coluna, tá? Então, se eu tiver aqui, ó, a minha matriz A formada pelos elementos 7, 1, 2, 9. A minha matriz B, formada pelos elementos 3, 4, 6, menos 5. E eu quero proceder à soma, o que eu faço? Somo número com número, elemento com elemento. Então, meu elemento 7 mais meu elemento 3, que vai resultar em 10. Depois, 1 mais 4, que vai resultar em 5. 2 mais 6, que resulta em 8. E 9 com menos 5, que resulta em 4. Aqui tem mais um exemplo para vocês de uma matriz 3 por 3. Da mesma forma, a gente soma elemento por elemento, tá? Tem algumas propriedades da soma, olha aqui. Vale comutativa, vale associativa. Peraí, o que é comutativa? É trocar a ordem. Então, quando eu faço A, matriz A, mais a matriz B, é a mesma coisa que eu estivesse fazendo matriz B mais a matriz A. E caso eu tenha 3 matrizes para eu somar, a ordem entre elas que eu faço a soma é importante? Não, não é importante. Se eu fizer A mais B primeiro, o resultado que der com C, ou se eu fizer primeiro B mais C, o resultado que der com A, tanto faz, não influencia, tá bom? O elemento neutro, o que é o elemento neutro da minha matriz? É minha matriz nula. Então, se eu pego uma matriz A e somo com a minha matriz nula, vai me resultar no quê? Na própria matriz A. O elemento oposto, o que é o oposto de uma matriz? É a matriz oposta, tá? E se eu somo a minha matriz A com a matriz oposta, como elas têm sinais trocados, sinais um diferente do outro, o resultado vai ser o quê? O zero. Ou seja, eu vou ter uma matriz nula. E vale também o cancelamento, tá bom? Se eu falo para vocês, ó, estou somando uma matriz A com uma matriz C, e está sendo a mesma coisa de somar B com C. Ué, está sendo a mesma coisa? Quer dizer que o C, que eu estou somando dos dois lados, não está valendo de nada, posso cancelar. Então, é a mesma coisa de falar que a minha matriz A é igual à minha matriz B. E a subtração de matrizes? Mesma coisa, tá, pessoal? Para somar, a gente não soma elemento por elemento. Para subtrair, é a mesma coisa, elemento por elemento. Então, olha aqui, se eu tenho uma matriz A e uma matriz B de ordem 3 por 2, observa sempre se elas têm a mesma ordem, tá? Então, 3 linhas, 2 colunas. Vamos fazer a subtração? Cuidado com os sinais, tá bom? Às vezes é melhor vocês escreverem o que vocês estão falando para não errar. Então, o primeiro elemento, eu vou fazer o quê? 1 com menos 2, ó. 1 com menos 2. E quanto dá 1 menos 2? 1 com menos 2 dá menos 1. Tenho 1, devo 2, pago aquilo que eu posso e ainda fico devendo 1. Agora aqui, o segundo elemento, eu vou fazer 2 menos 1. Ah, 2 menos 1 é fácil, 2 menos 1 dá o próprio 1. Aqui na outra linha, segunda linha, ó, agora é 3 com menos 8. Quanto que dá 3 com menos 8? Tenho 3, devo 8, eu procedo então a minha subtração e eu vou ficar devendo 5. Depois 4 menos 4, que vai dar 0. 5 menos 5 também vai dar 0. E 6 menos 10, tenho 6, tiro 10, vai ser menos 4. Aqui tem um outro exemplo para vocês, então tomar bastante cuidado com os sinais, tá? De negativo. Vocês vão observar até que eu coloquei entre parênteses aqui, olha lá. 3 menos 1, beleza, isso vai dar 2. 2 menos 4 vai dar menos 2. Agora, 1 menos o menos 2, olha lá, escreve. 1 menos o menos 2, porque eu tenho um jogo de sinais aqui. Menos com menos vai dar mais, e aí vai ficar 1 mais 2, que vai dar 3. Estão vendo? Então, toda vez que tem sinal de negativo, é bom escrever, tá?
Então, 0 menos o menos 3, ó, menos 3 entre parênteses. Menos com menos vai dar mais, 0 mais 3, 3. Depois, menos 4 com 0 é o próprio menos 4. E menos 2 menos o menos 1. Então, menos 2 menos o menos 1, ó, o jogo de sinais aqui, menos com menos não vai dar mais. Então, vai ficar menos 2 mais 1. E menos 2 mais 1 é o próprio menos 1. A gente pode fazer também a multiplicação de matriz por um escalar, por um número qualquer. Como assim? Eu tenho uma matriz A de ordem m por n e eu tenho um número que eu quiser, a gente chama de k, tá bom? Que é qualquer número. Eu posso fazer a multiplicação desse número pela minha matriz. E aí, como que eu faço? É só multiplicar todos os elementos da minha matriz por esse número. Olha aqui um exemplo. Então, se eu tenho, por exemplo, a matriz A, 2, 3, 4, 6, e eu quero multiplicá-la por 2, o que eu faço? Multiplico todos os elementos por 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 que vai dar 4, 2 vezes 3 que vai dar 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 6, 12, tá? As propriedades para multiplicação. Então, aqui eu tenho, se eu multiplicar número 1 pela minha matriz A, é claro, vai dar a própria matriz A. Se eu multiplicar algum número A, qualquer número que seja, 2, 3, 4, pela minha matriz nula, esse 0 aqui representa a minha matriz nula, tá, pessoal? Vai dar o quê? A própria matriz nula. Agora, se eu multiplicar o meu 0 por qualquer outra matriz que não seja nula, também vai dar a minha matriz nula. Qualquer coisa vezes 0 dá 0, então é a minha matriz nula. Multiplicar A por outro número B pela matriz é a mesma coisa que multiplicar a matriz por um número e pelo outro número, tá bom? Então, vocês podem multiplicar os dois números antes e depois multiplicar pela matriz, ou então pode multiplicar uma vez a matriz pelo primeiro número, multiplicar a segunda vez a matriz pelo segundo número, tá? Se eu tenho A que multiplicar as matrizes A mais B, ó, cuidado, tá? Letra maiúscula aqui indica matriz, enquanto que a letra minúscula indica um número qualquer. Então, se eu tenho esse produto A que multiplica as matrizes A mais B, o que eu posso fazer? Uma distributiva. Eu posso multiplicar a minha matriz A pelo número A minha matriz B pelo número A e somar, tá bom? Assim como se eu tiver dois números multiplicando uma certa matriz A, eu também posso fazer a distributiva da matriz, tá? Distribuo essa matriz A aqui para o primeiro número e distribuo a matriz A para o segundo número. Tudo bem, meninos? Tem algumas referências aqui para vocês, espero que ajudem. Beijos, até mais!